Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, o capítulo que hoje nós vamos estar refletindo, ainda com esse tema de projetando 2022. Eu falei com Deus, falei: Senhor, me dá uma palavra sobre projetar, sobre o que nós podemos fazer para 2022, no que nós podemos investir, e eu creio que Deus pode nos dar visão, amém? Mas algo que Deus ministrou no meu coração foi essa passagem aqui ontem, sobre o momento da vida de Davi, que nos ensina muito. Eu creio que toda a Bíblia é grande ensinamento para mim e para você. Acredito que quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a história de pessoas que foram bem-sucedidas, são pessoas boas a serem copiadas, porque Deus está se revelando na história delas, como é que nós podemos alcançar milagres, amém? Mas é interessante da vida de Davi, que é uma vida que mostra muito a humanidade caída e mostra também um coração de adorador. Eu fico pensando assim, eu falo com Deus, eu gostaria tanto de ser perfeito. Alguém gostaria de ser perfeito? Se você, deixa eu te dizer uma coisa, de todo o seu coração, não é da boca para fora não é para inglês ver. Se você tem o desejo de ser perfeito dentro do teu coração e você reconhece que você não consegue essa perfeição, é porque o Espírito Santo se move na tua vida e você deseja buscar a perfeição para poder habitar na presença de Deus, que é perfeito. É o Espírito Santo que gera em nós o desejo pela santidade, para que nós possamos estar diante de Deus, porque diz a palavra: sede santos como eu sou. Mas como poderíamos nós, pecadores, sermos santos como Deus é, a não ser que Ele nos santifique? Então o Espírito Santo vai nos influenciando para que nós venhamos buscar a santidade, para que nós venhamos buscar mais da presença de Deus, buscamos mais os projetos de Deus para a nossa vida do que as coisas da terra. Essas são marcas, são algumas das marcas que existem na vida de uma pessoa que é um adorador e que nasceu de novo e que entende que nasceu para adorar a Deus, amém? No entanto, esse mesmo adorador, ele vê nele falhas, pensamentos, ações, desejos, que muitas vezes não condiz com a palavra de Deus. Isso revolta ele. Como Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala de bem-aventurados, ele não fala de pessoas que choram por causa das tristezas do mundo, ele não está dizendo bem-aventurado aqueles que choram porque não recebeu aquilo que queria, porque perdeu alguém que ama, será consolado. Não é isso não. São aqueles que choram pelas tristezas dos seus pecados, que choram pela sua condição pecaminosa, porque na verdade quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, sabe o que é isso? Perceba que nós não gostamos. Quem gosta de perder alguém que ama? Ninguém gosta. Mas não é só pelo senso de amor, a convivência com a pessoa. É porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para vida. Por isso que a morte dói tanto na gente, porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Mas quando o pecado entrou no mundo, automaticamente ele trouxe a morte, amém? Só que esse é o projeto de Deus? Não. O projeto de Deus é que você viva uma vida e uma vida com abundância, uma vida eterna. Mas nós perdemos. Nós morremos aqui, nós enfrentamos as nossas dificuldades, nós às vezes estamos bombando, estamos lá em cima, às vezes a gente está meio cabisbaixo,
A gente oscila, às vezes a gente está numa noite de Natal muito bem, aí no outro dia não está tão bem, às vezes está ao contrário, às vezes a gente está cheio de projetos para o final do ano, de repente acontece coisas na semana, a gente fica meio perdido, às vezes nós começamos o ano cheio de projetos, e aí de repente a gente começa a ver que vai ter que mudar algumas coisas, porque nós não temos controle de todas as coisas nas nossas mãos. E aí vivemos nessa oscilação daquela pessoa santa, aquela pessoa que peca, aquela pessoa que tem planos, aquela que deixa de ter planos, aquele que está todo animado, cheio de coisas para alcançar, e de repente no meio do caminho a situação muda, e parece que olhar isso é olhar a história da humanidade. E Davi representa muito bem isso, porque ele é um adorador, e é o adorador que tem facilidade em se arrepender dos seus pecados, é um adorador que consegue reconhecer quem Deus é na vida dele. Então nós vemos que Davi não era um homem perfeito. Diga assim: Davi não era homem perfeito. Assim como nós não somos homens perfeitos, pessoas perfeitas. Mas interessante é poder ouvir, ler na palavra, que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém? Quem quer ser um homem segundo o coração de Deus? Uma pessoa que agrada, Deus tem prazer em estar. E eu vejo que Davi é este homem. Então eu aprendo muito com ele. Que por mais que existiam falhas na vida dele, ele era alguém moldável. Diga assim: você é moldável? Diga assim: você é moldável. Para a pessoa que está do seu lado, você é moldável. Quanto mais moldável você for, menos sofrimento você vai ter que passar. Amém? Glória a Deus. Mas olha só esse momento da vida de Davi que nós vamos aprender hoje. É uma leitura longa, mas eu vou ler só um pedacinho, depois você pode ler na sua casa o capítulo 30 todinho. Amém? Eu convido você a ler, na verdade, o capítulo 29 e o capítulo de número 30, para que você entenda o que é que está acontecendo, por que Ziclag foi saqueada, em que guerra que Davi tinha se metido, e o que foi que aconteceu quando ele consulta o Senhor e vai atrás daquilo que lhe foi roubado. Amém? Capítulo 30 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diga assim comigo: Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Essa passagem aqui, para mim, é uma passagem muito rica, muito rica. Eu quero extrair dela algumas verdades para o nosso dia a dia como filhos de Deus, como servos de Deus para este ano de 2022. Essa história, ela só tem mais significado quando nós olhamos para o capítulo anterior. Porque no capítulo anterior é tão interessante as histórias bíblicas, porque revelam muita riqueza para a gente. Davi, ele pegou seus irmãos, Davi gostava muito de uma guerra, gente. Tanto você pode perceber que o próprio Deus diz para ele: você derramou muito sangue, Davi, por isso você não vai edificar o templo para mim.
mas eu vou te dar condições de preparar tudo, te dar como que vai ser a planta do templo, mas o teu filho vai estar levantando esse templo para mim. Mas interessante que Davi e seus guerreiros, eles não são dos melhores. Se você ver a história de Davi, você vai ver que ele vai fugindo de Saul, que queria matá-lo, e vai se ajuntando a ele muitos vadios. Então, o pessoal era meio sangue nos olhos. O pessoal que não presta se juntava a Davi. Mas interessante que o amor de Davi, a fidelidade de Davi para com seus homens, primeiramente para com Deus, a fidelidade que ele tem no seu coração a respeito de Saul, isso impacta o coração dos seus servos, a ponto de homens darem a vida pelo seu líder. Que coisa linda, que aliança, né? Homens que arriscam a sua vida para buscar água para Davi, homens que arriscam a sua vida para cuidar da vida de Davi, dizendo: você não pode nem sair mais à guerra, Davi, deixa que a gente saia à guerra, porque você é a lâmpada de Israel. Olha só o carinho que essas pessoas têm por ele. E Davi decide ir para a guerra. Só que essas guerras que Davi ele vai enfrentar, é muito interessante o que vai acontecendo. Por quê? No capítulo 29 diz que ele com seus homens foram se meter numa guerra. E essa guerra não tinha a ver com o povo de Judá. Essa guerra tinha a ver com o povo filisteu. Então ele pegou os seus homens, foi lá e se enfiou nessa guerra. Só que quem foi o filisteu derrubado por Davi? Nós vemos a história que Davi, ele é o que defende o povo de Israel. Tem ninguém para ir à batalha. E vem Golias. E ele derruba Golias. Então imagine a fama de Davi. Tanto que é interessante, se você ler no capítulo número 29, quando Davi ele se aliança com o Aquis, o rei dos filisteus, um dos príncipes, ele ganha a confiança desse rei, ele tem aliança, ele é um cara confiável para o rei, e ele vai para a batalha e fala assim: você é meu amigo, você é meu brother, nós vamos juntos para essa guerra. E ele vai, só que os príncipes dizem assim: não, o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara aí não é que estavam cantando lá quando ele estava servindo a Saul, que Saul tinha derrubado milhares, mas Davi derrubou milhares de milhares, não foi ele que derrubou o gigante? O que ele está fazendo aqui no meio de nós? Olha, se você tem confiança nele, eu não tenho, porque ele pode virar a casaca aqui no meio de nós e matar a gente, manda ele embora. O príncipe diz para ele: olha, não é por causa de mim, eu amo a sua vida, eu confio em você, mas é por causa dos homens. Eles não querem você aqui, eles têm medo de você virar a cabeça e junto com seus homens atacarem a gente, e aí ele deve ter um prejuízo muito grande. Vai-te em paz, Deus, o teu Deus seja contigo, vai em paz, Davi. Davi pega os seus homens, talvez todo orgulhoso, e diz assim: vamos embora, eles não querem nossa ajuda. E justamente eles voltando, nem imaginavam o que estava acontecendo na cidade de Ziclag, aonde estavam as suas esposas e toda a família daqueles homens. Então imagine que eles voltam de uma guerra sem ter guerreado, foram lá em vão, não chegaram a lugar nenhum, e de repente dispensados, desprezados, voltam para piorar a situação. Quando eles chegam, eles veem a cidade invadida, destruída, e toda a sua família e seus bens tinham sido levados embora. Davi, junto com seus homens, chora de desespero. E é interessante que esses homens, com toda essa fidelidade que eu acabei de narrar para vocês, eles têm um desejo, eles intentam fazer uma coisa: apedrejar o líder que eles tanto amam. Só esse pedaço aqui já tem muito ensinamento para mim, e eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que eu aprendo aqui: escolha as suas batalhas. Cuidado das batalhas que você se enfia. Talvez sejam batalhas que são de outras pessoas,
não são suas. Às vezes compramos guerra de graça. Compramos guerras que Deus não nos mandou. Às vezes compramos guerras espirituais pela vida de pessoas que não querem guerrear elas mesmas. Elas mesmas não querem pagar o preço de batalhar pela vida delas. E diz para você, vai lá guerrear. Às vezes nós nos metemos em guerras que Deus não nos mandou ir. Mas eu tenho carinho por aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, nós temos aliança e eu vou guerrear por ela. Deus te mandou guerrear? Quando nós olhamos a palavra de Deus nos dizendo que nós temos que lutar, mas não é contra a carne, não é contra sangue, é lutar e batalhar espiritualmente, primeiro é pela tua vida, depois pela vida das outras pessoas, porque você caído não luta por ninguém. Então você precisa zelar de você mesmo. Diga assim: todo soldado precisa zelar de si mesmo. Porque adianta um soldado ir para uma batalha despreparado, que não cuida de si, não cuida dos seus sentimentos, não cuida da sua espiritualidade, não cuida da sua armadura, querer se meter na batalha pela vida dos outros. Às vezes as pessoas não têm condições nem de batalhar pela sua própria vida e quer se meter em batalha pela vida das outras pessoas. Apóstolo, por isso que eu não participo de intercessão. Deixa eu te dizer que é um engano seu pensar que é somente intercessão que existe uma batalha espiritual. Todos os lugares, estar no ministério do louvor, estar pregando aqui para você, já estamos em batalhas espirituais. Você queira, quer não, você está envolvido nas forças das trevas ou na força da luz. Ou você é do exército de Cristo, como disse Jesus, quem comigo não é, espalha. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado oponente. Sim ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar para ela. De que lado você está da batalha? Eu estou do lado de Cristo. Mas Paulo, como bom soldado, ele diz: aquele que foi arregimentado, aquele que foi alistado, que foi chamado para uma batalha, ele não embaraça a sua vida com as coisas deste mundo. Aí é que está, muitas vezes nós estamos vendo pessoas que até estão querendo se alistar no exército de Cristo, até se alistaram, já entenderam, mas sempre vive enrolado com as coisas deste mundo, que te fazem tropeçar, que te fazem, aquilo que a gente diz de andar com o coturno desamarrado, tropeçando, caindo, porque muitas vezes, conforme aquela parábola que Jesus ensina do semeador, as coisas do mundo estão tirando a nossa atenção. O que nós mais percebemos é que as coisas do mundo, neste ano de 2021, tirou a visão de muito cristão da batalha que enfrenta. Tirou a visão de muita gente da igreja. Tirou a visão das pessoas da batalha que se enfiou. Às vezes, por exemplo, eu vi uma discussão de uma pessoa dizendo sobre a data do nascimento de Jesus. Porque tinha que ser dito, e a gente não sabe direito, e aí há várias histórias sobre isso, uns que são contra Natal, outros são a favor, outros pensam na data, outros pensam, não, é somente para a gente se reunir, se alimentar, é legal, é bom, e aí vai do coração de cada um, e ninguém pode julgar o coração de uma pessoa. Mas às vezes as pessoas conversando sobre, a gente comemora a data do 25 de dezembro, que confesso do meu coração, não vou ficar brigando por causa disso, né? Porque Deus conhece o seu coração, o que você aproveita desse momento, mas como cristãos temos na mente que não tem nada a ver dia 25 com Jesus, ponto. Mas é um momento que você junta com a sua família, que também para mim, família que você não junta o ano inteiro, não adianta você juntar um dia só do ano para dizer assim, vamos viver o amor, se perdoar, só no Natal.
Tem que ser um ano. Senão, se você não passa o ano convivendo com a sua família, como que no dia 25 você vai ter assunto com ela? Você não sabe nem o que falar. Por isso o pessoal só come, só come, só come. Tem bastante comida. Por quê? Não tem o que conversar. Então nós precisamos construir isso. Então todo esse momento é legal, é bênção, não estou falando contra. Mas às vezes nós percebemos que os cristãos também entram nessas discussões. Eu perguntei para uma pessoa, qual a diferença que faria você saber quando Jesus nasceu ou não? Não, faria toda a diferença. Eu falei, qual? Porque saberia a data correta para se celebrar que ele nasceu. Aí eu falei assim, e o que muda isso? Não, muda porque a gente vai comemorar no dia certo. Aí eu falei assim, meus amigos, minhas amigas, qual é a comemoração de Jesus ter nascido? Porque ele veio, nasceu. Não, me explica, por quê? Para perdoar dos nossos pecados, para nos redimir. E aí eu pergunto, você já não sabe disso? E por que você não se posiciona com isso sem saber da data? A data mudaria a nossa condição? Não, não importa que data, o que importa é que ele nasceu. E ele nasceu com um propósito, para ser rei. Amém? Ele nasceu para ser rei, mas como que nós enxergamos isso? Não importa a data que ele nasceu, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, então eu devo me portar condizente com aquilo que eu acredito, não importando a data que ele nasceu. O que importa é que ele seja meu Senhor. Aí a data tanto faz, o que importa é quem ele é. Mas você vê como a gente se preocupa com data? Se descobrisse a data certa, não mudaria nada na vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas dizem, vamos comemorar o Natal que Jesus nasceu, mas nem sequer Jesus é lembrado no meio do negócio, é só uma festa, é só comida. E a gente percebe que as pessoas, mesmo sendo cristãs, pensam da mesma maneira e têm a sua vida embaraçada com as coisas do mundo, justamente por esses pensamentos. A sua cosmovisão de mundo é tão atrapalhada, porque conforme, por exemplo, uma visão de mundo para um ateu, é diferente de uma visão de mundo para o cristão, sim ou não? Porque o cristão vê a partir de Deus, o ateu já vê um mundo que não tem Deus. Mas nós que dizemos que vemos pela visão de Deus, como é que nós nos posicionamos com este Deus? É o Deus da Bíblia? Apóstolo, mas o que tem a ver isso com aqui? Tem tudo a ver, porque igual Davi, às vezes nós deixamos as coisas que cubra ele de oração. De pessoas que tomem conta, que sejam sentinelas, diga assim comigo, sentinelas. O que o sentinela faz? Ele está sempre de olho. Ele é alguém muito importante, porque ele vê quando o inimigo está vindo. Ele vê se a pessoa que está chegando é de paz, se não é de paz. Nós precisamos ter olhos abertos para enxergar as batalhas que estamos enfrentando, mas não podemos nos esquecer de também vigiarmos para a nossa própria vida. Do que adianta salvar o mundo e perder a tua própria alma? Do que adianta você ser instrumento para as pessoas e você mesmo não ser salvo? Diga assim, eu quero ser salvo, eu e a minha casa, em nome de Jesus. Todos os nossos. Mas é interessante que quando chegam, a cidade tinha sido saqueada no momento de vacilo. O inimigo é sorrateiro, ele tem paciência. Uma das coisas que nós temos perdido faz tempo é paciência. É ficar de olho nas estratégias.
é ficar calmo, de olho no movimento das peças. Porque o inimigo, ele não faz as coisas de bobeira. Aos pouquinhos ele vai movimentando as peças até chegar no ponto que ele quer. Diga assim comigo: Senhor, me dá visão aberta para enxergar as batalhas que eu tenho que enfrentar. E nós vemos que quando eles chegam junto com Davi, Davi também tinha sofrido a mesma coisa que eles. O escritor faz questão de colocar que as famílias tinham sido levadas, mas também diz na palavra de Deus que a família de Davi também foi levada. A família do líder também foi afetada. E eu aprendo como líder aqui que as mesmas pessoas que estão do seu lado e te apoiam podem ser as mesmas pessoas que vão te apedrejar quando elas não recebem o que elas querem. Aquelas pessoas que estão dando a vida junto com você podem ser as mesmas pessoas que da noite para o dia, por causa do seu sofrimento, por causa da sua luta, te abandonem ou queiram te matar. Por quê? Porque abandonaram muitas coisas para servir junto com você. Elas não vão nem pensar na sua dor, porque eles pensaram na dor de Davi. Eles deveriam falar: nossa, Davi está chorando como eu estou chorando, ele está sofrendo como eu estou sofrendo, então o que eu posso fazer? Coitado de Davi, ele está chorando junto com a gente. Estamos aqui todos num choro só, estamos todos num sofrimento só aqui. Não, mas eles olham e têm desejo de apedrejar Davi. Sabe o que eu olho? Eu olho aqui e percebo a palavra ensinando para a gente que essas pessoas, quando elas perdem o que elas amam, elas também perdem o senso da dor do próximo. Sabe quando ela pensa assim: eu me dei mal, eu tive prejuízo? Ela olha tanto para si mesma que ela esquece de olhar para pessoas que estão à volta dela, se isola na sua dor, ela se acha única na sua dor, ela se isola numa caverna porque ela pensa que ela é a única que sofre, a única que perde. Deixa eu dizer uma coisa: nesse exército, por causa do vacilo, não foi só você que perdeu, muita gente perdeu. Não é só você que chorou, não é só você que chora, não. Tem um monte de gente chorando, tem gente passando por dificuldades e problemas também, como nós temos que enfrentar as nossas dificuldades. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas uma coisa eu aprendo aqui com Davi, que ao invés dele se desesperar com os soldados que têm o desejo até de matá-lo, que não compreendeu que ele está na mesma batalha, na mesma dor, ele vai ao lugar certo. Ele não foi ao homem, ele não foi a um profeta, ele não foi a um pastor, ele não foi a ninguém, ele foi ao pastor dele, chamado Deus. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu vou falar com ele. Diz a palavra que nós finalizamos aqui o trecho que nós lemos: porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Eu vejo que aqui é o segredo de sucesso para mim e para você. No momento das nossas batalhas, sejam batalhas que nós perdemos por culpa nossa, seja por culpa de qualquer outra pessoa, seja que as pessoas estão te abandonando, seja que as coisas não deram certo, seja um ano difícil, sejam as lutas que roubaram as suas forças, sejam as dificuldades que os seus olhos viram e você foi traído pelos seus olhos ao invés de olhar pela fé. Uma coisa é necessária para você e para mim hoje: reanimar a nossa força em Deus. Ele
é quem fortalece o cansado, é Ele quem renova a força àquele que não tem vigor algum. Eu quero te dizer uma coisa e compartilhar o que eu trago para a minha vida também. Nós precisamos renovar as nossas forças em Deus, senão nós desistimos nesse ano de 2022, porque nós já estamos vindo de grandes batalhas, sim ou não? De grandes lutas, grandes dificuldades. E eu não falo só em questão de igreja. Traga isso tudo que eu estou pregando para a tua vida pessoal. Quantas lutas você tem enfrentado, quantos nãos, quantas portas fechadas, quantas notícias ruins, quantas pessoas deixaram de estar ao seu lado. Mas eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus continua no controle de todas as coisas. Foi um vacilo teu, foi um vacilo meu, mas Ele pode renovar as nossas forças. E eu peço para o Senhor que Ele renove a tua vida, que Ele renove as tuas forças, que Ele te dê esperança, que Ele te abra os olhos para algo maravilhoso que Ele ainda tem para fazer na sua vida. Deus ainda tem coisas grandes para você e para mim. Você crê nisso? Então aplaude ao Senhor. Eu aprendo com Davi já. Eu aprendo com Davi quando eu olho para a vida dele, que ele é um homem, como eu ministrei para você no comecinho dessa reflexão da palavra de Deus. Ele é um homem que sente dores, ele é um homem que falha, ele é um homem que chora, ele é um homem que sofre, como todas as pessoas sofrem, mas ele tem um coração dependente de Deus. Um coração de adorador é um coração dependente de Deus, que vive os desafios da fé, que passa pelos vales, mas pode falar o que Davi falou no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. É Ele quem cuida de mim. E Ele diz: ainda que eu passe pelo vale, Deus estará lá comigo. Parece que eu posso aplicar esse momento da vida de Davi, um momento de vale, mas eu sei que ainda ali a tua mão me guiará. O Senhor não me desamparará. Ele será comigo nos momentos de vale, Ele será comigo nos momentos de monte. Deus será comigo em todos os momentos. Isso faz ele recobrar forças. Diga assim: o Senhor é o meu pastor. Amém? Esse salmo é muito lindo, irmão. A responsabilidade que o pastor tem de cuidado da vida da ovelha. Só que Jesus, ele nos traz a passagem dizendo que ele é o bom pastor, que ele guarda as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ou seja, todos são importantes para Deus. Não são 99, esses são 100. Ou seja, é todo o rebanho. E Jesus mesmo disse que Deus havia dado, o Pai havia dado ovelhas de outros rebanhos que deveriam ser achadas e trazidas para o rebanho. Ele falava dos gentios, falava de mim, falava de você. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele não é só o pastor, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é lindo, você poder dizer: eu sou ovelha de Jesus e Ele deu a vida por mim. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Um amor que nos abraça, nos traz para perto dele e diz assim: você é meu e eu me importo com você. E ele diz que a ovelha não foi o pastor que negligenciou, foi a ovelha que se perdeu. Mas ao invés dele dizer: se perdeu, larga ela para lá,
diz que mesmo que a causa de se perder foi da ovelha, ele se importou e foi atrás da ovelha e trouxe ela feliz nos seus ombros, curou as suas feridas, curou as suas chagas, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente anda por caminhos esquisitos, a gente se machuca, a gente se suja, mas Ele vem e nos recebe, nos lava com seu sangue carmesim, Ele nos limpa, Ele nos liga, porque é o que a palavra de Deus diz, aquela que está quebrada, Ele vai curar, Ele vai cuidar. Esse é o momento da ovelha quebrada, é da ovelha cansada, é da ovelha triste. Davi. E aí ele faz a melhor coisa que nós aprendemos aqui. Ele vai lá e pega o éfode e diz: eu vou consultar ao Senhor. Eu não vou colocar alguém para ir no meu lugar. Eu mesmo vou falar com Deus. Que coisa linda, como Davi se relacionava com Deus. Ele amava Deus e acreditava tanto que Deus era com ele, que ele tinha condições de orar: o Senhor pode retirar de mim o que for, só não tires de mim o teu Espírito. O Espírito de Deus era a maior riqueza que existia na vida de Davi. Às vezes Deus permite, nem Ele que tira, mas Ele permite que a gente perca algumas coisas na nossa caminhada. E a gente já pensa em desistir. Será que nós temos coração para dizer o que Davi disse? Não retires de mim o teu Espírito. Se a gente perder alguma coisa que é tão importante para a gente, nós não temos o nosso coração nele, abandonamos. Precisamos aprender muito com o adorador Davi, amém? Mas diz a palavra no versículo 7: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Que costume diferente, né? O costume das pessoas dos dias de hoje, não estou dizendo que é errado a gente orar pelos outros, a gente interceder pela vida das pessoas. A primeira coisa que a pessoa faz nas suas lutas hoje é chamar algum sacerdote para fazer alguma coisa. Davi disse, segundo diz a palavra aqui, para o sacerdote trazer a estola para que ele consulte ao Senhor. Diga assim: eu preciso consultar ao Senhor sem intermediários. Amém? Olha o que diz a palavra. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Davi consultou a Deus, e Deus lhe deu uma palavra de esperança, deu uma direção para ele: vai, porque certamente você vai ser vitorioso na sua empreitada. Vai atrás daquilo que é teu. É traduzindo o que Deus disse: porque eu serei com você. Vai batalhar, porque eu serei contigo. Você vai receber tudo de volta, você vai alcançar, você vai ser vitorioso, porque eu serei contigo. Veja o alinhamento que Davi tem com Deus aqui. E aí ele chama aqueles mesmos homens que queriam matá-lo, os mesmos homens que estão tristes, os mesmos homens, 600 homens cansados. Vamos para a batalha. E aí eles falam: vamos embora, porque Deus é conosco. Olha que interessante, o líder. Eu aprendo muito com Davi aqui. O líder, mesmo cansado,
ele renovado em Deus, ele influencia pessoas que estão cansadas. Quem é líder está entendendo? Líder, ele pode estar cansado e chorando, mas quando ele consulta a Deus, ele é o primeiro a ser renovado, para renovar o povo, para renovar as pessoas, para colocar gás no coração das pessoas. E eu quero te dizer, vamos para cima, nós vamos alcançar coisas impossíveis, porque Deus está conosco. Não é momento de desistir, tem muita coisa para acontecer, porque Deus está no meio de nós. Existem muitas pessoas para serem libertas, pessoas para crescerem, pessoas para receberem restauração, portas para serem abertas, pessoas a serem curadas, restauradas, tudo pelo poder de Deus através da sua vida. Então levanta e não desista, não pare. Amém? Davi vai lá, quando ele está a caminho, encontra o egípcio. O egípcio dá a letra para ele e fala: olha, está acontecendo assim, assim, assim. Ele chega com os seus soldados, mas interessante. E Deus também ministra muito isso no meu coração. Ele tem 600 homens para ir. Mas não significa que tem 600 dispostos. Diz a palavra que tem gente cansada. Tem gente cansada parando pelo meio do caminho. Até queriam, mas se envolveu em tantas batalhas que hoje está cansado. E Davi diz para eles: vocês estão cansados? Fiquem aqui, tome conta da bagagem, enquanto nós vamos com o povo para a guerra. Deixa eu dizer isso para você, traz isso para a nossa vida aqui no dia a dia. Talvez você não seja a pessoa que vai lá para o meio da guerra, mas você não vai parar e você vai tomar conta da bagagem. Após eu estou no momento cansado, senta e toma conta da bagagem, porque vai haver restituição até para a tua vida que está cansado e não coloca a mão no arado. Diz a palavra de Deus que eles cansados, Davi falou assim: ok, fiquem aí, não vou desprezar vocês, mas venham vocês que ainda têm força, nós vamos batalhar, porque Deus vai dar a vitória. O segredo não está na gente, o segredo está em Deus. Diz a palavra que quando ele chega lá, eles entram na cidade, toma tudo de volta, família restituída, os bens restituídos, tudo porque Deus estava com o líder. Deus estava com ele. Deus está contigo na sua empreitada. Deus, ele vai te dar vitória. É ele que vai dar os inimigos nas suas mãos. É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. Só que preste atenção no que acontece. Nem todos foram para a batalha, mas todos estavam trabalhando. Diga assim: nem todos vão para a batalha, mas todos têm uma função. Porque do que adianta eles irem para a batalha sem ter gente que cuida da bagagem? Nós precisamos assumir o nosso lugar. Alguma coisa você pode fazer no meio dessa batalha, porque na hora da restituição, não é só quem foi na guerra, é toda a igreja, é toda a família, é toda a casa que receberá a restituição de Deus. Até o cansado que não foi na batalha vai comer dos despojos, porque a vitória não foi dada pelo homem, a vitória foi dada por Deus. Imagina então, pego aqui, vamos colocar que a gente pega umas pessoas aqui, pessoal de frente de batalha. Vocês precisam entender isso, gente. Vocês que trabalham na igreja, trabalham, diga assim: somos oficiais. Vocês estão indo para a guerra comigo, irmão. É tiro, é bala, é escudo, é espada. Couro está comendo, irmão. Quem está entendendo? Isso é liderança.
Isso é quem assume compromisso. Quero ministrar para vocês, e eu convido desde já todas as pessoas que querem trabalhar na igreja. No último sábado do mês de janeiro nós vamos fazer a reunião só para quem trabalha e para quem quer trabalhar na igreja. Porque não é uma reunião para qualquer um. Não. É para pessoas que querem ser mais do que membros, que tomam conta das bagagens. São pessoas que ainda têm força em Deus para ir para a batalha, para nós saquearmos e tomarmos tudo aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. Só que precisa ser pessoas que estão focadas naquilo que faz, que são membros, mas são membros ativos, que vão para o time de frente, que coloca a cara a tapa. Quem está entendendo? Pessoa que mete a mão na massa. Pessoa que quer orfanato, pessoa que quer intercessão, pessoa que quer louvor, pessoa que quer pregar, pessoa que quer ser diácono, pessoa que quer cuidar de vidas, pessoa que quer se envolver na batalha. Essas pessoas são pessoas diferenciadas. São pessoas que serão mais capacitadas do que outras. Por quê? Porque eles precisam de uma capacitação maior, porque eles vão para frente de batalha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que você vai ver pessoas serem mais cheias e outras menos cheias. Mas apóstolo, não está errado isso? Bom, está liberado sobre todos. Agora quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Você busca para ser cheio. Você vai porque você quer ser forte, você quer ser revestido, você quer a arma, você quer usar as armas da sua batalha, você quer pregar, você quer orar, você quer adorar o Senhor no louvor, você quer tocar um instrumento, você quer ser útil, você quer ser um membro ativo na igreja. Você não está apático, você quer ir para cima, fazer a coisa acontecer. Esse tem um trabalho. Apóstolo, aqueles que cuidam da igreja, aqueles que cuidam das coisas para que as pessoas vão batalhar, é o que acontece aqui com esses homens. Todos eles voltam, e a ideia deles é o seguinte: você não foi para a batalha, então você não tem direito ao despojo dessa batalha. Davi diz assim: opa, a vitória não veio do homem, a vitória veio de Deus. As pessoas comerão das bênçãos que virão através da sua vida. Por quê? Porque é Deus que faz tudo em todos. Você pode ter ido para a batalha, você pode ter ido lá clamar ao Senhor, você pode ter entrado em batalha espiritual na madrugada, você pode ter visitado, você pode ter ido no orfanato, você pode ter feito isso, você pode ter feito aquilo, mas sem as pessoas que apoiam tudo isso, a gente não iria em lugar nenhum. A gente viu o trabalho que é cuidar das crianças lá do orfanato. A gente foi essa semana, antes do Natal, para entregar o presente delas. Momentos muito gostosos. Foi muito bênção de Deus. E se eu chegasse lá de mãos vazias? Pessoas ainda que cansadas apoiaram todo esse trabalho. Pessoas ainda que precisando de milagres foram pessoas que acreditaram, ofertando para que isso acontecesse, apadrinhando uma criança, cuidando de vidas lá na Val de Jaboque, apoiando o evangelismo da Val de Jaboque. Ou seja, todos trabalham de alguma maneira. Diga para a pessoa que está do seu lado: todos trabalham de alguma maneira. Diga assim: uns oram, outros ofertam e outros vão. É assim que funciona. Mas quem dá a vitória? Deus. Aí ele vem e diz assim: não, todos eles serão abençoados, receberão porção. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você e a tua casa será abençoada. Não importa se você foi ou deixou de ir, o que importa é que Deus nos abençoou. Amém. A vitória é para a glória de Deus. Apóstolo, mas e aquele que não quer saber de nada? Abandonei a igreja,
não sou a pessoa que ora pela igreja, não sou a pessoa que ora por ninguém, não me envolvo em batalha nenhuma, não quero saber nem da bagagem, não quero saber de nada. Você nem membro é de uma igreja. Você não faz parte de um povo. Você não faz parte de um corpo. Porque todos que fazem parte de um corpo, quando um membro é abençoado, todo o corpo é abençoado. Diga assim: ser abençoado é inevitável quando estamos ligados a um corpo. É a verdade, irmão. Não tem jeito. Deus derrama unção sobre a cabeça do sacerdote e vai por todo o corpo, porque estamos unidos, andando unidos. Diga para o irmão que está do seu lado: vamos se unir, irmão. Vamos se unir. É ano da gente se unir. Essa semana é uma semana para você refletir nisso. Você está andando sozinho, você está se unindo a uma pessoa. Tome cuidado com a pessoa que você se une, tome cuidado com as batalhas que você enfrenta, mas não ande sozinho. Ande com alguém de Deus que clame, que ore, que te ajude quando você enfraquecer, mas não se isole e não fique sozinho. Sozinho você morre. Jesus nos ensinou que um galho fora da videira é impossível que ele venha frutificar. Você num canto não frutifica, galho num canto seca. E o galho da videira tem uma coisa interessante: você não faz nada com ele, irmão. Não dá para você construir uma casa, não dá para fazer nada. Não presta senão para juntar tudo e queimar. Mas aquele que está ligado, esse dá muito fruto. Esse vai dando fruto e vai crescendo, e o fruto as pessoas vão vendo, e Deus veio hoje para procurar o fruto na sua e na minha vida, que nós não sejamos uma figueira que só tem folhas, só beleza, mas nós tenhamos fruto para apresentar a Deus, amém? Diga assim: Senhor, age com o teu Espírito Santo, para que eu possa ter fruto para lhe apresentar. Eu não quero que Jesus passe pela minha vida como ele passou por aquela figueira. Ele olhou e falou assim: nossa, eu quero um fruto. Porque estava bonita, estava na hora de dar o fruto. Quando ele chegou lá, só tinha folhas. O que foi que ele disse? Seque-se desde a sua raiz. Eles vão embora. Pensou que era só uma palavra. Mas a palavra de Cristo é autoridade na terra. Quando eles voltam, eles olham e falam: Jesus, a figueira secou. Só tinha folhas. Eu profetizo em nome de Jesus que na tua vida haja fruto. Que Jesus chegue e veja fruto. Que seja um ano de frutificação espiritual na tua vida. Apóstolo, mas dá para frutificar? Irmão, segundo Jesus ensinou lá em João 15, leia todo João 15. Ele disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então frutificar é inevitável, vai ser automático por você estar ligado em Cristo, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O interessante para a gente fechar a ministração de hoje, diz a palavra que Davi, a partir do versículo 21, você vai ver Davi dizendo, chegando Davi aos 200 homens que, descansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, olha só que interessante, como que exército é feito de todo tipo de gente, né? Diga para a pessoa que está do seu lado: o exército é feito de todo tipo de gente. Quem é você?
Tinha uns homens maus aqui, ó. Uns homens sem entendimento, egoístas. Aí ele diz aqui, ó: dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. E eu fecho aqui. Acho linda essa passagem. Por quê? Não somente Davi, como líder, viu Deus na vida dele, ele viu Deus na vida do povo com ele, todos foram abençoados e ele tinha um coração grato a Deus. É interessante como Davi, ele tem uma sensibilidade e uma devoção tão grande a Deus, que antes de qualquer coisa ele reconhece que tudo na vida dele veio das mãos de Deus. A vitória veio das mãos de Deus, a restituição veio das mãos de Deus. E é interessante que agora nessa parte ele diz o quê? Eu quero enviar presentes, eu quero abençoar. Diga assim: eu quero abençoar. Que em nome de Jesus, ao invés de você precisar, você possa abençoar vidas. Você possa ter para você, para a tua casa e para todos aqueles que precisam. Isso se chama partilhar as bênçãos de Deus. Homens maus e homens bons. Os maus retém, os bons reconhece e compartilha. Querido, aprenda uma coisa na conta de Deus. Quanto mais a gente transborda em vasilhas vazias, mais o azeite desce da provisão de Deus. Quanto mais nós semeamos, quanto mais nós colocamos na vida de pessoas, mais nós atraímos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tem gente que pensa só em crescer assim, ó. Nós queremos crescer para cima, ó, pela lateral. Nós temos que crescer em direção a Deus, mas nós temos que crescer diante das pessoas. Veja que quando nós falamos na palavra sobre Jesus, ele crescia em estatura, ele crescia diante de Deus, mas ele crescia diante das pessoas. Deus quer te fazer grande diante dele, mas ele quer te fazer crescer na terra também, porque é na terra que vão ver os frutos da tua vida. Quem está entendendo? Agora era a hora do glória. Que 2022, quero que você entre com esse pensamento, seja um ano de frutificação ministerial, que seja um ano de frutificação na tua casa, que seja um ano de frutificação na sua vida financeira, porque mesmo em meio ao caos foi um momento de Deus abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Que 2022 você possa ser tão abençoado que você vai abençoar muita gente. Você vai enviar presentes em nome de Jesus. Diga assim: eu vou enviar presentes para as pessoas que eu amo. Que situação diferente do começo do texto. Vem comigo, irmão. Preste atenção no que eu compartilho, do que Deus coloca no meu coração com você. Talvez você chegou hoje na tua vida
e viu um deserto e só choro. Talvez você olhou a sua condição e disse: meu Deus do céu, que tristeza na minha vida. Talvez o seu Natal não foi nada fácil, talvez você está preocupado com o teu ano novo, talvez você está preocupado com o teu final de ano, com o começo do ano que vem, sem saber, porque parece que a gente olha a situação que Davi olhou, encontra Ziclag destruída. Mas olha o final da história. O cara que estava chorando, as pessoas querendo matar ele, agora ele volta cheio de alegria, dizendo: o Senhor nos deu a vitória. Que em nome de Jesus na tua vida você faça a mesma coisa. O Senhor nos deu vitória, o Senhor está conosco, o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe restituição. Eu quero que essa palavra, irmão, segundo o que Deus coloca no meu coração, nós possamos viver neste ano de 2022, ainda aqui começando um ano que olhamos uma cidade que pegou fogo, foi saqueada. No final do ano de 2022, eu profetizo e selo espiritualmente em nome de Jesus na nossa vida. Nós vamos fazer o que Davi fez. Vai se alegrar no Senhor e falar: o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor mudou a nossa vida, estamos como quem sonha, o Senhor nos fez frutificar, o Senhor nos abençoou, nos livrou dos nossos inimigos, e por isso nós estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor está conosco. Nós temos frutificado no deserto, nós temos sido fortes, porque o Senhor tem fortalecido. Nós recobramos hoje, neste domingo, a nossa força em Deus. Eu recobro a minha força em Deus. Deus é a minha rocha. Ele é a tua rocha. Se coloca de pé então. Ele é a rocha de Israel. Ele é a nossa rocha. É nele que nós estamos alicerçados. É em cima da palavra dele que estamos sendo edificados. E eu profetizo que haja um novo tempo para você, em nome de Jesus Cristo. Só digo uma coisa para você: nem que seja para tomar conta de bagagem, não vá embora. Diga para a pessoa que está do seu lado: nem que seja para tomar conta da bagagem, não desista, não vá embora.